um valor que você precisa ter para ficar ali no país, né, e Sim. tal. Mas você foi e de repente você fala, não, agora eu quero morar aqui. Eu amei esse país, eu quero isso para mim, né? Aí começa aquela questão que a gente fala que é ter uma assessoria profissional para você conseguir ficar legalmente no país. Você pode adquirir a sua nacionalidade portuguesa caso você tenha laços sanguíneos. Então, meu avô, minha avó é portuguesa, eu quero ter a nacionalidade. Se você tem esse vínculo sanguíneo, você pode adquirir a nacionalidade portuguesa. Você foi como turista, mas aconteceu lá em Portugal de você ter um convite para trabalhar, você também pode ter um visto como contrato de trabalho, que é o visto D1 que a gente fala, tá? De repente você foi como turista e viu uma oportunidade de empreender em Portugal, você também pode. Existe um outro visto, que é o visto D2, que é para quem deseja montar um negócio em Portugal. Quero empreender em Portugal, quero abrir um negócio aqui, quero viver aqui. Também existe essa possibilidade. Então, hoje Portugal ele está mais receptivo aos brasileiros, né? Lembrando que os estrangeiros em Portugal hoje, os brasileiros são quase 28%. Olha, é muita gente, Muita né? gente. A gente não tem ideia de quanto brasileiro está em Portugal. Ai, bastante. Conheço um monte que tá lá. Então, às vezes o pessoal fala muito Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, acha que todo brasileiro está... Não, gente, em Portugal tem quase 28% de brasileiros lá. Então, tenho visto para contrato de trabalho, tenho visto para empreendedor, tenho visto para estudante, né, para quem quer estudar em Portugal. Existe um outro visto também, que é o visto D7 para aposentado. Olha, então, eu estou aposentado e eu quero viver tranquilamente lá. Existe um visto para isso também. Você pode ficar lá em Portugal. Aí tem a questão mais burocrática que a gente realmente orienta as pessoas a procurarem uma assessoria, porque tem essa questão da aposentadoria, onde receber, como receber. Lembrando que se você for receber aposentadoria lá, você vai ter parte disso retido aqui. Mas eu falo que a minha grande orientação hoje é você ter um planejamento para você conseguir realizar seu sonho, para que ele não vire pesadelo. É verdade, né? Porque infelizmente é o que acontece muito, né? As pessoas acabam não comentando, mas infelizmente hoje tem muita gente se aventurando, né, indo de qualquer jeito, não procura assessoria, não procura orientação, não se informam e quando chegam lá no país tem um grande problema, porque existe fiscalização sim, existe órgãos que vão ali te fiscalizar e a coisa pode se complicar muito se você for de uma maneira, digamos, não legal, né? Tem que ser tudo legalmente para você não ter dor de cabeça e conseguir realizar seu sonho, né? É verdade, porque, que nem você falou, às vezes acaba virando um pesadelo, você passa por situações constrangedoras, Nossa, muitas vezes nem você é fale. até deportado de lá. Exatamente. E você se sente assim, escorraçado, né? Bem dizer, a pessoa, ela passa por uma situação muito constrangedora que ela poderia estar evitando se fosse atrás de uma assessoria legal aí para estar dando entrada na documentação. Isso. E a gente falou sobre o turismo agora, que já iniciou, né, a entrada para turismo, mas com a vacina, né? Não, ainda não. São para trabalhos, para turismo essencial, não é? Na verdade, o turismo mesmo não está liberado. O que a gente fala que está liberado é a viagem essencial. Isso, a viagem essencial. Isso. Porque o turismo em si, né, que seria aquele passeio, eu vou passear, ainda não. Né? Até o dia 8 de agosto ainda continua com a limitação, digamos assim. Agora, se você tem a questão do trabalho, tem a questão familiar, questão de saúde, questão humanitária, né, questão de estudo também, aí sim existem essas aberturas, digamos assim. Claro que você vai ter que ir de uma maneira legal e também com teste antes e pós, né? Então você vai ter que sim fazer o teste, quando você chegar lá também vai ter que fazer o teste, tudo seguindo os protocolos. Tem que ter a carteirinha da vacinação e não são todas as vacinas que são aceitas no país, né? Isso, por isso que é importante você se informar. Antes de qualquer coisa, eu falo que antes de você pensar em comprar uma passagem, primeiro se informe exatamente se você pode entrar no país. Porque mesmo que você tenha a nacionalidade também,
teve um período que teve restrição até para quem tinha nacionalidade, para quem tinha o visto para entrar e sair do país. Então é muito importante você primeiro se informar, para você de repente não chegar numa situação de não conseguir embarcar e nem desembarcar, né? É verdade. Tem também casos, já recebi uma matéria falando sobre isso, é uma burocracia muito grande ali, que nem você falou, tem a fiscalização no país, né? Que tem pessoas que acabam fazendo um tour ali pela Europa e acabam chegando em Portugal e querem se fixar ali, né? Criar raiz ali, ser morador ali do país sem a documentação. E eu recebi recentemente uma matéria falando sobre isso, sobre essa fiscalização, que através muitas vezes das redes sociais, eles fazem toda uma busca, né, um filtro ali para saber se realmente a pessoa tem a capacidade de estar morando no país, porque a gente sabe que a moeda de lá é diferente do Brasil, Sim, né? sim. E no início do programa você comentou que para estar até indo lá como turista, né, quando estava podendo entrar, né, bastante lá para turismo, tem que ter um valor, né? A pessoa ela tem que ter aquele valor para ela poder se manter, né? Sim, existe uma exigência de valor mínimo. Eu não vou entrar em méritos de valores aqui, depois o pessoal pode até, né, perguntar ali em off, mas você tem que ter um valor para entrar no país, e se você vai, por exemplo, ficar 30 dias no país, existe um valor mínimo diário que você tem que comprovar que você tem para você poder permanecer no país. Então, aquela história, né? Eu vou comprar uma passagem e pronto. E vou entrar sem R$1 no bolso e depois lá eu me viro, não existe. Já começa aí a questão da limitação, né? As regras em Portugal, elas são muito efetivas, né? Elas são muito sérias. Então, tem casos, né? Eu falo porque eu sou business promoter da Pinto Palmieri, advocacia internacional. Então, como tem um escritório em São Paulo e em Portugal, os advogados, tanto aqui como lá, a gente tem esse controle, esse conhecimento do que acontece. Já teve casos de brasileiros que desembarcaram lá no aeroporto e foram deportados de lá, ou tiveram um grande problema porque eles não iam conseguir permanecer no país. E tudo isso por falta de uma orientação, por falta de uma análise antes, de uma assessoria, né? E isso acontece realmente. Não é tão simples quanto parece, mas também não é tão difícil quanto parece. É tudo uma questão de você realmente se informar naquilo que você vai fazer. Porque Portugal é um país de oportunidades. E outra coisa interessante também, o país ele tem aberto, digamos assim, possibilidades para quem quer realmente empreender no país. Ele é um país de oportunidades, então tem profissões muito específicas aí, que se você é dessa profissão, você vai ter uma certa privilégio, digamos assim, porque o país ele está receptivo a essas oportunidades. Então é muito interessante, principalmente aí no ramo da tecnologia, né, marketing, recursos humanos, estética. Essas profissões hoje em Portugal são muito requisitadas. Então, se você é de uma dessas áreas aí, fique esperto que para você tem digamos que um passinho a mais, né? Então, é tudo uma questão de você realmente se informar. E há alguns meses atrás, alguns anos atrás, né? A gente via muito anúncio, assim, anúncios de Portugal chamando as pessoas para morarem em Portugal. Por causa das oportunidades mesmo de trabalho, né? Ainda existe isso, ou agora, porque as leis elas mudam, né? A cada período, ela muda constantemente as leis, né? As regras. Ainda existe? Ou alguns lugares limitaram isso? Essa questão, Mayra, é muito interessante porque, assim, tem muita coisa hoje na internet. Tem. Então, eu acho que até uma dica como profissional é que você tome muito cuidado com as postagens, os anúncios que estão na internet. Sim. Porque aquela história assim, Portugal precisa de tal, é só você entrar aqui, inscrever e tal. A gente toma muito cuidado. Tem empresas, né, eu falo entre aspas, que contratam essas pessoas, falam que é tudo certinho e a pessoa fica iludida. Essas pessoas vão para Portugal, aparentemente tudo certinho, né? Mas quando chega lá, a realidade é outra.
E assim, você tem que realmente entender como que funciona, porque uma empresa pode contratar, né? Uma empresa lá de Portugal, ela pode contratar um brasileiro? Pode. Né? Você aqui no Brasil, você pode trabalhar com visto de trabalho? Você pode. Mas existem regras, né? Como você mesma falou, em dezembro do ano passado, aliás, novembro do ano passado, teve uma atualização de leis sobre a nacionalidade portuguesa. Então, foi atualizado algumas coisas na lei, principalmente com relação à nacionalidade, naturalização, enfim. E isso tem melhorado no passar do tempo, né? Então, tem facilitado, essas mudanças na lei têm facilitado, mas é muito complicado você simplesmente confiar numa empresa que vai falar que vai te contratar, que vai te levar e que não precisa de nada. Tome muito cuidado, tá? Só para você entender, se eu estou aqui no Brasil, uma empresa lá em Portugal faz um anúncio de uma vaga e eu preciso me candidatar a essa vaga, essa empresa precisa fazer o aceite da vaga e eu preciso sim requerer um visto de trabalho, tá? Eu preciso. A não ser que, por exemplo, eu vou para Portugal como turista também, existe essa possibilidade, eu vou para Portugal como turista, mas eu cheguei no país e apareceu a oportunidade dos meus sonhos e eu quero ficar no país. Então, essa empresa também vai fazer um contrato de trabalho para você, né? E, no caso, a Pinto Palmieri, ela faz exatamente essa legalização, que é entre contratado e contratante. Né? A gente faz esse procedimento para deixar tudo redondinho, para você ficar de maneira legal no país, tá? A outra possibilidade também, que é o que você acabou também de citar, dessas empresas que querem contratar brasileiros, a primeira coisa, ela precisa colocar essa vaga de maneira aberta, que ela está contratando, no caso, os brasileiros, ou o profissional aqui do país. Isso é uma regra que ela precisa fazer, ela precisa deixar isso em aberto. Ela precisa dizer, olha, eu estou contratando. Aí você, no caso, se você já é uma pessoa que está ali meio que indicado, você se candidata à vaga, você tem que seguir o procedimento legal. Né? Você vai se candidatar à vaga, a empresa vai fazer o aceite e aí você vai requerer o visto de trabalho e a gente faz toda essa parte burocrática. Mas não assim, se iludam de ir sem ter esse visto. Você vai ter sérios problemas, né? Porque o visto de turista é 90 dias. Se você vai trabalhar sem visto de trabalho e você continua trabalhando e passou os 90 dias, você está ilegal. E uma vez estando ilegal, você pode realmente ser deportado, né? Você pode ter sérios problemas lá. É verdade, gente. Então, fica a dica aí para você que tem a intenção de estar indo embora, né? E com a desculpa, eu só vou passear e querer ficar, que não é bem assim, né? Não funciona dessa maneira. A gente cresceu, né, ouvindo, mas tal pessoa foi, tá lá até hoje e se deu super bem, né? Existem as exceções, claro, né? Mas também existem hoje, principalmente como você mesma citou, com a internet aí, as redes sociais, existe uma fiscalização muito mais intensa. Sim. Né? Hoje os dados, eles são online, eles são frenéticos, eles são 24 horas. Então hoje é muito mais fácil de você conseguir encontrar uma pessoa e de você conseguir saber da vida dela. Então você tem que sempre tomar cuidado que se você está indo de maneira ilegal, você tem que estar consciente que isso pode trazer sérios problemas. Verdade. E às vezes a gente fala assim, olha, eu vou para Portugal porque eu consigo ficar lá, porque eu tenho pais, avós, bisavós que são de lá. E eles pensam assim que vai conseguir a nacionalidade portuguesa, né? O que quer dizer essa nacionalidade portuguesa? Eu queria que você fizesse um breve resumo para a gente entender, porque às vezes nos Estados Unidos você consegue ficar lá através do Green Card, né? Que eles dão uma autorização para você viver lá nos Estados Unidos. Tem a nacionalidade italiana, né, que o pessoal procura muito. Que é muito mais difícil, né? Então. Por incrível que pareça. E sobre a nacionalidade portuguesa? Como que é? Qual é a dificuldade para a pessoa estar conseguindo? Eu falo que se você tem, né, avós portugueses que nasceram em Portugal, não é nenhuma questão de dificuldade, é uma questão mesmo de você requerer essa nacionalidade. Porque se você, por exemplo, você fala, meus avós eram portugueses, eles nasceram lá.
Se você é neto, né, de portugueses, você tem direito, tá? Uma coisa também que é importante deixar claro é que netos e filhos têm direito, né? A nacionalidade é esse vínculo sanguíneo, para ficar mais claro, né? Então, a nacionalidade portuguesa é requerida por laços sanguíneos, são pais e avós. Bisnetos, eles não têm direito, tá? Então, meu bisavô era português. Você só teria direito se os seus avós forem vivos, porque aí primeiro eles precisam ter essa nacionalidade para depois você requerer, tá? Entendi. Então acho que é bem importante deixar claro essa questão de até onde eu posso ir, né? Então não é qualquer pessoa, né, porque eu tenho um parente distante que eu vou conseguir, não. Se o seu bisavô era, você não consegue, a não ser que seus avós estejam vivos e tenham condição de requerer. Mas se os seus avós são portugueses, você consegue, né? Então, o que você vai precisar? Primeiro, você vai ter que ter toda essa documentação, porque a gente precisa comprovar que você é neta. Sim. Então, primeiro passo. Você fala, não, mas eles nasceram em Portugal, mas eu não tenho ideia de onde estão esses documentos. Existem possibilidades, sim, da gente conseguir fazer essa busca, né? Hoje tem muitas coisas que já estão informatizadas, só que isso leva muito mais tempo. Por isso que a gente fala que a orientação profissional, jurídica, aí é muito importante, porque a gente vai te dar esses caminhos, né? Se você fala para mim, meu avô era português, o que eu tenho que fazer? Então eu vou te falar que documento que você vai precisar me enviar, o que eu vou fazer com esse documento, aonde eu vou levar. O advogado nosso que está em Portugal, ele tem toda essa dinâmica aí, né, de onde marcar os órgãos que precisa ir. Então, todo esse acompanhamento você vai ter e vai ser orientado. Então, você vai acompanhar todo o andamento do seu processo de nacionalidade. Uma vez você conseguindo a nacionalidade, eu acho que é importante também deixar bem claro, porque ela é hereditária e ela é vitalícia. Você não perde. Então, uma vez que você tem a nacionalidade, Mayra tem, o seu filho também tem direito, né? Porque ela não se perde quando você consegue. Ela vai ser sua para sempre e pelas gerações. Então, você, Mayra, conseguindo como neta, o seu filho, consequentemente, vai conseguir, tá? Mas é aquilo que a gente volta a falar, né? Existe um processo, existe um prazo, existem documentos que precisam ser providenciados. Também não é nada assim, não vou conseguir. É tudo uma questão de orientação, porque o advogado vai te falar onde que você pode conseguir esses documentos, como que você vai conseguir, de que maneira que eles têm que vir para a gente, porque existem regras, você vai ter que ir no cartório, você vai ter que fazer alguns procedimentos no cartório para que Portugal aceite esses documentos, mas tudo isso você vai ser orientado, e passo a passo, né? Porque são vão ser várias situações, a gente vai te orientando a cada passo. E as leis, como a gente já mencionou, muda Sim. frequentemente, né? Sim. A cada período muda uma regra. Muda. Muitas vezes demora um pouco mais, demora. Sim. Mas, como você falou, nada que você não vá conseguir, né? Tendo toda a documentação, uma assessoria. Sim. Né? Assessoria, a gente fala, não é por uma questão só é claro, né? A gente que trabalha dentro de um escritório, mas é porque trabalha ali advogado, advogada precisa e quer. Mas não. É que sabe da dificuldade. Exatamente. A gente sabe que se você for sozinho, você vai nadar e nadar. E vai morrer na praia. Chegando na assessoria. Não tem como, porque, como você falou, a questão das leis lá são diferentes, né? Hoje, o nosso advogado em Portugal, ele tem conhecimento dessas leis, né? Então, ele sabe até onde você pode ir, ele sabe o que você tem que fazer. Então, ele vai te poupar muito tempo também, né? Então, às vezes você fala, mas eu vou fazendo sozinho aqui, vou fazendo a minha busca, e a gente atende muita gente que começa a fazer sozinho, e começa a buscar e consegue documento, aí chega num limite ali e fala, e agora? O que eu tenho que fazer? Aquele tempo, talvez, que se ele tivesse dado entrada como assessoria, ele teria praticamente ganhado, muito mais tempo, né? Porque às vezes tem que voltar lá atrás. Sim. Porque tem coisas que quem está em Portugal sabe exatamente que órgão que tem que ir, como conseguir. Questão de prazos hoje está muito complicada por conta da pandemia, mas tem outras situações que dá para ser feito online. Tudo isso, se você tem uma assessoria, você vai ser orientado.
E se você faz sozinho, você vai acabar se perdendo no meio do caminho. Então você vai perder tempo e perder dinheiro. Porque daí às vezes você perde aquele tempão, o dinheiro, porque não é barato. Você fazendo sozinho, muitas vezes tem pessoas de boa índole que realmente vai cobrar aquele valor justo para você. Mas tem pessoas que quer dar o golpe. Isso. Acaba prometendo para você certas situações ali, certos documentos. Você vai conseguir. E não consegue. Isso. Né? Acaba te dando golpe. Daí você tem que começar tudo de novo. Uma coisa interessante que você falou. Primeira coisa, procure uma empresa que você tenha referência, que você tenha conhecimento, que ela realmente vai poder te ajudar. Não vá pelo preço, né? A gente tem atendido muitos clientes que foram atrás de empresas pelo preço. Mas era mais barato, era metade do valor. Gente, isso aí é ditado antigo, né? O barato sai caro e é verdade, tá? Tem muita empresa prometendo nacionalidade com custo muito reduzido e a gente tem depois atendido clientes que deram entrada, pagaram e essa empresa simplesmente não dá retorno. Você não tem acompanhamento, você não sabe se o seu processo está em andamento, se o advogado já deu a entrada, se você vai conseguir, se você não vai conseguir. Então ali, ela perdeu o dinheiro e não sabe nem por onde começar mais, porque está tudo meio que confuso, né? Então a questão da nacionalidade, assim como qualquer sonho que você tem um custo, né? Sim. Então, a gente não pode também se iludir de achar que você vai ter uma nacionalidade por um preço muito irrisório, assim, é só uma taxinha. Não, não é uma taxa. É um preço justo por um sonho que você quer realizar, que é morar fora do país, porque só de falar em morar fora, você já tem que se planejar, por isso que a gente falou lá no começo, né? Você tem que se planejar, sim, porque você tem um custo para isso. Mas se você tiver planejamento, você vai entender que esses custos estão dentro do seu orçamento, fazem parte do seu planejamento e que vai dar tudo certo, né? Você vai conseguir entrar no país de maneira legal, permanecer de maneira legal e realizar os seus sonhos lá de maneira legal. Então tome muito cuidado, porque hoje sabe, o Instagram tá lotado, né? Venha morar em Portugal, trabalhe em Portugal, estude em Portugal, fazemos um preço abaixo do mercado, tem de tudo, né? Tem Sim. de tudo. Que nem ganhe uma renda extra trabalhando em casa. O que eu vejo de anúncio no Facebook. Trabalhe na internet e fique milionário. Verdade. Aí a pessoa acha que trabalhar na internet é pegar o celular e ficar ali e vai ganhar dinheiro. Gente, não é, né? Todo sonho, ele tem um custo. Né? Então, tome muito cuidado com as falsas promessas. A gente tem pego muitos clientes que realmente assim, tiveram problemas sérios porque acreditaram aí em qualquer coisa e depois, para ressarcir é muito complicado, né? Sim. Porque depois... para reaver a perda, às vezes é grande, gente. E aí vem a questão até do emocional, né? Sim. Porque aí vem o emocional junto. Tem casos, né, que você tem que ir atrás de um parente, aí você vai vasculhar a família, né? E tem que pegar certidão disso, certidão daquilo, tem que conversar com familiares para entender. Às vezes tem que saber aonde seus avós nasceram, que região, como que faz. Então você acaba mobilizando quase que a família inteira. É verdade. E aí você investe o seu tempo, seu dinheiro, a família, e aí de repente essa empresa de má fé, ela simplesmente pega seu sonho e transforma em pesadelo. Em pesadelo. E geralmente a gente fala assim, muitas pessoas, elas têm o sonho de morar fora. Eu vejo, assim, muitos jovens, né, que querem ir embora do Brasil para tentar algo diferente lá. E muitos querem fazer intercâmbio. Uhum. Também tem, lá em Portugal, também tem como esses estudantes estar fazendo intercâmbio. O país é propício para isso? Sim, né? Tem as melhores... Uma das melhores faculdades do mundo estão lá, tem outras universidades maravilhosas. Existe o visto de estudante, né? O D4 é um visto de estudante para quem quer realmente estudar no país, né? E Portugal, a questão de ensino, né? A questão do estudo lá é excepcional. Tem muitos brasileiros que vão fazer seu mestrado lá fora, né? Que vão buscar mais conhecimento lá fora, porque o país ele dá essas oportunidades, né? É um país muito rico, né? nessa questão de estudo. Então você consegue sim um visto de estudante, sem problema algum. E os trâmites também, a mesma coisa, né? A documentação tudo certinho. Tem que ir atrás do passaporte, do visto. Sim. Aonde que eu tiro o passaporte?
O passaporte você pode requerer no consulado português, você mesma, né? É uma coisa tranquila. Agora, se você quer o visto, né? Não, eu quero passear, mas eu quero ir com visto. De qualquer forma, você vai ter que ter o passaporte. O passaporte você mesmo pode ir atrás e você mesma ter esse passaporte sem problema algum. A grande questão, né? É você depois, com esse passaporte, o que você vai ter? Se você vai ter um visto de turista, um visto de estudante, um visto de trabalho. Eu falo que aí é a grande questão, é depois que você consegue o passaporte que você vai fazer com ele, mas você mesmo pode ir atrás desse passaporte sem problema. Lembrando, gente, que na pandemia, né, teve um grande período aí que ficou tudo parado, então essa questão ficou bem complicada. Sim. Existe hoje um acúmulo, né, porque agora está tudo voltando ao normal, então são muitas solicitações, mas o primeiro passo é esse, né? Eu falo que antes até do passaporte é você também se planejar, né? Aí eu volto lá no começo, né? Porque também não adianta você ter um passaporte na mão e depois, e agora? O que eu faço com ele? Pra ir. Exatamente, né? Tem que se planejar mesmo. Que nem, às vezes eu vejo a minha sobrinha mesmo, ela fala, eu queria fazer um intercâmbio, né? Mas, que nem ontem mesmo, ela comentou sobre isso. Eu falei assim, tem que pensar muito bem, né? Tem que fazer tudo certinho, a documentação, tem que se planejar. Porque não adianta ela também querer ir, não ter nada certo, né? Lá. E uma dúvida também que surge bastante, muitas vezes pessoas vão lá, têm familiares lá no país, lá em Portugal, e querem ficar por um período lá. Tem o visto de turista, mas quer ficar por um período mais de 90 dias. Ela pode estar renovando o visto lá, ou ela precisa de uma carta convite. É carta convite? Na verdade, hoje existe também uma outra questão que é o reagrupamento familiar, que a gente fala, né? É uma questão mais técnica, né? Mais chata assim para explicar, porque tem várias questões ali. Mas tem essa questão do reagrupamento, nessa questão como você citou, de familiares e tudo. Isso também a gente faz, né? Isso também você pode ser orientado por uma assessoria jurídica. Então, se existe essa vontade, essa possibilidade, você pode também requerer essa questão aí, né? Essa manifestação de interesse também por reagrupamento familiar, tá? Existe essa possibilidade também. Mas sempre lembrando que você precisa saber exatamente como fazer isso para fazer de maneira legal. Porque não adianta ir lá com uma mão na frente e outra atrás, que você vai voltar, não vai nem chegar a colocar o pezinho no país. Os órgãos portugueses, né, hoje a fiscalização, ele é muito rígida, né? Às vezes tem gente que fala, mas não dá nada não. É muito rígida. E a fiscalização, às vezes, quando você desembarca, dependendo até de como você tá ali, se eles de repente olhar para você, não, eu acho que eu vou, sabe? É muito assim, eles pegam no pé mesmo. Então você pode ter problema ali na hora que você desembarcar. Então não é tão assim, vou ficando, não dá nada, sabe? E o turista é 90 dias, né? Passa rápido demais, né? Você vai viajar turista Mas e aí se você chega lá também e fica já naquela condição ali de vou ficando, você pode ter problema. A grande questão o país ele está aberto a receber estrangeiros, né, brasileiros. O país ele está aberto a isso, né? Seja através de nacionalidade, seja através de trabalho, estudo, aposentado. Tem a questão também de investidores, né, o Golden Visa, então para quem quer investir no país também existe essa abertura, mas essa questão mesmo que a gente sempre fala, né, o país ele está aberto, mas tudo de maneira legal. Né, se você vai de maneira legal, você é abraçado. Né, se você está indo de maneira ilegal, né, você pode ser realmente expulso ali, né, você pode ser convidado a se retirar, como a gente fala, né. Bem isso. Você citou aí que também as pessoas elas podem estar indo como investidores. Isso. Como que é feito? A pessoa ela entra em contato lá ou ela já tem já uma empresa que ela esteja até comprando lá e está indo para lá? Como que ela é feito pode essa tanto parte do investidor lá? Voltando ali sempre a questão da assessoria para ela saber como que ela tem que fazer o trâmite formal, né, no caso. Mas eu quero comprar apartamento, eu quero comprar
imóveis, eu quero comprar, enfim, alguma coisa, existe hoje essa abertura que Portugal, que o governo dá para investidores. Eles querem investidores lá no país. Entendi. Então, você tem essa questão dessa facilidade para você conseguir investir no país. Tanto na questão simplesmente de comprar um imóvel, comprar alguma coisa, como na questão de empreendedor. Né? Porque você pode também, não só comprar alguma coisa, mas você pode também abrir uma empresa lá para trabalhar. Né? Você entraria lá como empreendedor também. Tem essas duas situações. E Portugal, ele está muito aberto a essa questão dos investidores, né? Tem hoje muitos empreendimentos em Portugal que convidam mesmo os brasileiros, né? Inclusive a gente tem participado de algumas lives aí nesse sentido, do próprio governo incentivando e outras grandes construtoras que fazem grandes projetos, convidam, né? Convidam os brasileiros, os estrangeiros, para que invistam no país, né? Com facilidades ali de imóveis muito bons, em lugares privilegiados, sabe? Tem essa questão aí que é muito interessante também. E este investimento aí, ele tem período para você investir lá ou é vitalício? Você investiu lá, você pode ir embora para lá e ficar? Essa questão aí a gente precisa realmente entrar num contexto aí um pouco mais detalhado, tá? Porque você pode investir, comprar alguma coisa e deixar lá, mas você pode também falar, vou investir e vou ficar no país como investidor. Né? Tem duas situações. Tudo isso a gente pede sempre para que a pessoa realmente procure uma assessoria, para a gente poder orientar da maneira correta como que funcionaria para ela. É aquela questão, né, Mayra? Cada caso é um caso. Né? É bem isso. Eu acho assim até interessante que não é receita de bolo, né? E a gente vê muitos sites que colocam assim, para você ter nacionalidade, você faz isso, isso, isso. Para você ter o visto para estudante, faz isso, isso. Tudo a receitinha pronta, né? Então parece que é muito fácil e é só você seguir aquilo ali que tá tudo certo. E vai sair. E tem empresas que colocam até prazo que isso vai sair. Então não é receita de bolo. Por isso que a gente tem hoje um atendimento muito personalizado, com muito cuidado, muito humanizado até. É por isso que a gente gosta de falar com cada cliente, conhecer a história dele primeiro, né? Por mais que a gente está ali para atender o cliente, fechar um negócio, hoje a gente prefere dar toda a orientação e se de repente, mesmo que a nossa orientação desestimule ele a fazer o negócio, a gente às vezes prefere dar uma orientação correta, mesmo que perca o negócio, do que você dar uma informação equivocada. Tá? É a mesma coisa de você falar para mim hoje, eu quero... Quanto tempo que leva para eu poder ter a minha nacionalidade? Eu não vou poder te dar... Hoje eu não posso te dar prazo. Não posso. Eu seria leviana se eu falasse em prazo, porque não depende mais da gente. Ainda mais com essa pandemia, né? Exatamente. Como a gente citou no bloco anterior do divórcio, o judiciário hoje em dia está trabalhando tudo online, a doutora Amélia mencionou. E esses setores aí, cartório, praticamente quase tudo está online ainda. Voltou muito pouco fazer atendimento presencial e que tem muita documentação, muitos processos que estão pendentes, né, acumulados. A fila é muito grande, né? Antigamente, antes da pandemia, a gente podia dar uma previsão, né? Eu falo que as datas que cabe ao nosso trabalho, né, a parte nossa da assessoria, a gente consegue dimensionando tudo isso. Quando chega na questão dos órgãos, que aí tem que fazer agendamentos nos órgãos, a gente seria muito, muito imaturo de falar em prazo. Porque não depende da gente. Pode ser que hoje está moroso, mas pode ser que amanhã dê um boom e de repente tudo se normaliza. Né? Então a gente prefere ir assessorando, né, comunicando o cliente o andamento do processo dele, para ele ter conhecimento, e aí ele vai acompanhando mais ou menos aquele prazo, como é que está saindo, do que a gente simplesmente falar uma receitinha pronta, porque a gente sabe que essa receita não vai dar certo. Não vai funcionar. Vai desandar, Vai. Então a nossa parte de, você tem que ir no cartório, você tem que mandar o documento, você tem que apostilar, né, tem termos aí bem técnicos, a gente vai falando, né? Mas quanto tempo demora? Aí a gente sabe mais ou menos, olha, um exemplo, né, o correio, né, tem documentos que precisam ser enviados pelo correio, né? O correio fala, eu vou mandar no prazo de 14 dias. O correio fala, mas de repente pode demorar 30. A gente não sabe também. Então a gente dá sempre prazos
de acordo com cada órgão, né? E tem órgão que a gente não pode dar prazo, porque ainda está normalizando. Uma coisa interessante, até fazendo uma abertura, até a gente lançou agora recente no Instagram, a seguinte campanha, né? Não deixe o seu sonho para depois da pandemia. Por quê? Tem muita gente deixando esse sonho para depois que acabar a pandemia. Ah, vou esperar passar a pandemia, na hora que acabar a pandemia eu penso. Se você tem esse sonho, se você tem esse objetivo na sua vida, a gente aconselha a fazer isso agora. Por quê? Porque tudo é uma questão de fluxo, né? De ordem de chegada, como todos os órgãos que estão por aí, cartório, juízes, enfim. Quem está dando entrada agora, nesse momento, ele está entrando numa fila, como todo mundo, só que quando tudo realmente se normalizar, esse pessoal já está lá na fila esperando só para autorizar, digamos assim, ou para agendar. Quem for esperar tudo isso realmente chegar naquele nível de falar, não, agora acabou. Acabou a pandemia, então agora eu vou atrás. Vamos falar se você vai para o fim da fila. Então você vai demorar muito mais tempo para conseguir regularizar a sua situação. Porque mesmo na pandemia as coisas estão acontecendo, né? Sim. Então os processos estão em andamento, os agendamentos estão sendo feitos, está tudo caminhando de maneira diferente, mas caminhando. Mas se você entrar muito nesse mérito de esperar terminar a pandemia para depois você dar entrada, aí seu sonho ainda vai ficar para mais tarde ainda. É verdade, né? Então, quem tem o sonho aí de morar lá em Portugal, né? Lembrando pode estar dando a entrada já na documentação. Você já vai se planejando, né? Vai arrumando toda a documentação neste período, porque não é de um dia para o outro, como você mencionou, né? Isso. Tem um período aí, um prazo. Então, neste período, nesse prazo aí, você já pode se planejar aí, guardar o dinheiro, fazer todo o planejamento. E se você tem a curiosidade, porque tem muita gente até que tem aquela curiosidade, mas não sabe nem por onde começar, né? Sim. Você também pode, de repente, até agendar uma consulta com um advogado que está lá para falar, olha, eu tenho um sonho, o que eu faço? Ele vai te orientar, olha, você faz assim, né? Ele vai te dar essa orientação geral do que você precisa. De repente você vai ver que é mais fácil do que você imaginava ou mais difícil. Talvez a partir dali você já pode tomar uma decisão mais rápida também, né? Porque às vezes as pessoas também falam, é muito difícil, não vou nem atrás. E às vezes não é, às vezes é uma questão mesmo de você buscar documentos, né? Às vezes os documentos estão mais fáceis do que você imagina, né? De repente, tem situações que os avós já são falecidos, muito mais difícil. Mas a gente está cuidando de uma situação que o pai da pessoa está vivo. E ele é português, então é muito mais fácil. Ele é vivo, tem a nacionalidade, então o filho já tem por direito. Então esse processo ele já pula uma etapa, né? Então tem muitos casos que precisam realmente, por isso que a gente fala, né? Cada caso é um caso para você poder ir atrás. E quais são os lugares lá em Portugal que o pessoal mais pede para estar indo? Hoje... Os distritos lá, né, que o pessoal fala. Tem, por exemplo, Lisboa e Porto são os lugares mais requisitados para quem quer trabalhar, né? Então, esses dois lugares realmente são lugares que realmente o pessoal busca muito, né? Para trabalho mesmo. Mas é claro, tem aqueles lugares que são mais para turismo, ou para aposentado, como eu falei, ou para investidores, né? Então, tem outras regiões menores ali que aí já pegam outro público, digamos assim. Mas, sem dúvida, hoje Lisboa e Porto são os lugares que o pessoal mais solicita mesmo, sem dúvida. Que é bom passar, né, para o pessoal, porque, que nem você falou, são os lugares que tem mais emprego, né? Isso, né? A movimentação ali, a rotina, né, é muito maior. E a questão do clima também, né? Uma coisa interessante também da gente falar é a questão do clima mesmo de Portugal, né? Ele é um clima que, apesar de mais frio, digamos assim, mas ele hoje, né, ele tem um clima muito parecido com o do Brasil até. Claro que o inverno de lá é mais rigoroso, mas lá tem verão, né? Lá você consegue, né, curtir praias, tem praias lindas lá para quem gosta de praia. Então o clima de lá é muito gostoso também, né? Gente, então tá pensando em ir para Portugal, já vai se planejando aí. Fora que tem segurança, né? Tem um monte de coisas que... E o pessoal fala assim que lá o país, ele é um país mais que tem mais idosos, né? Sim. Mas os brasileiros que estão lá são
mais novos, né? Sim. São pessoas que estão buscando a oportunidade Sim. realmente lá, né? Sim. Ai, gente, meus cachorrinhos estão latindo, gente. Portugal, ele é um país muito tradicional, né? Mas também ele é um país, né, onde a classe média ali de idade são realmente de pessoas mais velhas, né? São de idosos. Então, hoje, Portugal, ele realmente incentiva, vamos falar assim, o pessoal que está numa faixa etária de trabalho ali, que é a média que o pessoal mais vai para fora e trabalha, empreende, enfim. Então, ele está em busca desse pessoal mais novo mesmo. Isso é uma coisa que tende a se amplificar até. Então, como Portugal é um país, principalmente de quem mora lá, né? Os portugueses são geralmente mais velhos, um país mais tradicional. Então, ele está assim, é um país que está em busca dessa moçada aí que quer trabalhar, investir, empreender, fazer a diferença. Então, se você está numa faixa etária de trabalho ali, no auge do seu trabalho, você está no momento certo para você ir para lá. Principalmente se você está dentre essas profissões que eu citei, né? Que são as profissões mais requisitadas, né? Na verdade, o governo português, hoje, ele dá incentivo, né? Ele tem uma abertura maior para quem tem essas profissões, né? No caso, no seu currículo, ou principalmente quem é da área, por exemplo, tecnológica. Olha só, interessante, né? Que da área da saúde, eu acho que foi muito importante no período da pandemia, né? Porque como a cidade lá, o país, ele tem uma população mais idosa, foi muito afetada, né, na pandemia. Sim, bastante. Na área da saúde, a minha amiga está lá, a Silvana, eu quero até mandar um beijo para ela. Ela que está lá é psicóloga. Ela foi para lá em 2019, no final de 2019. Já em 2020 entrou a pandemia, né? Então, para ela, ela foi a trabalho lá, né? Já foi todo um processo da empresa que contratou ela, foi tudo certinho, foi com a família, né? Foi muito interessante, que pôde levar a família, né? Arrumou um emprego pro esposo lá. E eu acho que da área da saúde também necessita muito. Sim, né? sim. Tem profissões, né, por isso que é bom sempre você pesquisar muito o país que você quer trabalhar, morar, enfim, né? A área da saúde, ela sempre está, eu falo que aberta, frente, né? Sempre. Na pandemia, isso cresceu ainda mais. Né? Eu acho que nunca precisou de tantos médicos, enfermeiros, psicólogos, psiquiatras, porque tudo fez um boom, né? O atendimento para quem é terapeuta aí, os terapeutas tiveram um aumento enorme, né? Pessoas com síndrome do pânico, depressão. Então, tudo isso aumentou muito. E lá também, com certeza, né? Aí uma coisa vai puxando a outra, né? Porque se você tem mais médicos, você precisa também de mais recursos tecnológicos, você precisa também da área da construção civil, você vai ter mais mulheres, você precisa da estética. Então, eu falo que é tudo um vai puxando o outro. Um vai puxando o outro. Então, esse universo, ele cresceu muito, né? Principalmente em Portugal. Falo que essas áreas, para quem é dessas áreas hoje, se tem essa vontade, ela já está ali ela tem um passo à frente, né? Porque o país está receptivo a essas oportunidades, a essas pessoas. É bem interessante, gente. Então, dicas importantíssimas para você não ter, né, não passar por um pesadelo aí, né? Se você tem a intenção de morar fora, tanto a trabalho como a um visto de estudante, né? Quem quer fazer intercâmbio, vocês dão a assessoria para todos esses trâmites aí nessa área. E o que mais, Roseni? A empresa. Fala um pouquinho da Palmieri. A Pinto Palmieri, a Advocacia Internacional, ela está em São Paulo e em Portugal, tá? Ela tem filial lá também em Portugal, onde a gente tem um advogado muito experiente, principalmente em causas de família. Então, hoje, a Pinto Palmieri, ela cuida desde a questão do visto, da nacionalidade, aí tudo que você imaginar na questão de documentação, divórcio de estrangeiros, guarda de filhos, pensão, herança, partilha, contrato de trabalho. A Pinto Palmieri, ela faz todo esse trabalho,
né? Então, você quer ir para Portugal porque é a nacionalidade? A gente vai te assessorar. Ah, você quer uma manifestação de interesse? Você está lá e já quer essa manifestação de interesse? A gente faz para você. Você quer regularizar a sua situação? Né? Você conseguiu um trabalho, você foi a turismo, mas conseguiu o trabalho e quer continuar? A gente faz essa questão do assessoramento do contrato de trabalho, tanto para o empregado como para o empregador. É importante deixar claro, porque você não vai ter um advogado cuidando do teu contrato, mas um outro advogado cuidando. Você vai ter o mesmo advogado, né, o mesmo escritório cuidando tanto da sua parte como da parte do empregador. Isso é muito interessante porque você consegue unir, né, essas coisas, né? Você consegue direcionar o que o empregador precisa fazer, o que o contratante precisa fazer, que documentos que precisam, então você unifica tudo, né? Então tudo que você hoje pensar na questão aí de documentação, regularização, abertura de empresa, como eu falei, na questão de divórcio, que cresceu muito, né? Na entrevista anterior a gente sabe que cresceu muito a questão de divórcio, não só no Brasil, Portugal não foi diferente. E aí tem duas situações, né? Que são os brasileiros que foram para Portugal e querem se separar lá. E tem outros casos que são mais complexos, que são casais que se separaram, mas um tá lá e o outro tá aqui. Sim. Aí você fala, e aí, de repente, um quer casar com outra pessoa e agora? Esse processo que é muito complicado a gente faz, mesmo estando um lá e outro aqui. A gente faz esse divórcio, regulariza essa situação, para que, enfim, cada um possa seguir seu rumo. A questão de casos de família, para a gente hoje, o Dr. Palmieri, né, que é o nosso advogado lá, ele tem uma experiência de muitos anos, né, nessa área. Então, hoje, como ele tem conhecimento das leis, né, e um conhecimento muito grande nessas questões, ele consegue dar uma orientação muito tranquila com relação a isso, né, te realmente assessorar para você fazer seu divórcio, conseguir a sua partilha, casos de inventários. De repente você tem um parente lá em Portugal, um avô que faleceu e deixou uma herança e você não sabe como fazer para requerer essa herança. O escritório também faz essa questão para você de busca e entra com essas ações que precisam. Então, assim, tudo que você imaginar que parte de uma questão burocrática, né, para resolver uma situação, a gente está apto a fazer. Olha só, então, tem alguma dúvida? Entre em contato com a Roseni com Y, né? Isso aí. Fernandes. Então, você pode estar entrando em contato. Tem o Facebook, tem o Instagram também. Tem, o Instagram é facinho, Viver Legal em Portugal. Tá vendo? Então... esse legal é o legal de muito bom e o legal também de legalmente, que é a questão de documentação, tá? Então, Instagram, Viver Legal em Portugal. Tem o nosso site também, pintopalmieriadvogado.com.br. Aí tem, né? Tem canal no YouTube também, Pinto Palmieri Advocacia Internacional. Aliás, no canal, essas situações que eu coloquei aqui para você um pouquinho, a gente fala de casos, cada caso separadamente. Então, a gente fala só sobre o divórcio, só sobre a nacionalidade, fala de cada caso separadamente. É muito interessante também que você dê uma olhadinha lá. Tem bastante coisa que dá para você abrir a mente aí para você ir atrás do seu sonho. É verdade, para não virar pesadelo. Bom, olha só, a Dercy Lima está nos acompanhando. Euripa Mendes, olha só, parabéns, Roseni, você é excelente profissional. Obrigada. O Valdemar Soares também nos acompanha, o Carlos Casagrande também está nos acompanhando. Então, olha aí, Carlos, tem o sonho de morar fora, morar em Portugal, entre em contato com a Roseni. Para tirar todas as dúvidas. Exatamente. Primeiro passo, né? Não se acanhe nem entrar em contato, né? Às vezes você fica com o seu sonho ali guardadinho na gaveta e vai esperando o tempo passar e de repente o tempo passa e você não vai atrás. É verdade. Então, se você tem esse sonho, vai atrás, se informe, pesquise, procure assessoria que vai conseguir te orientar, né, de uma maneira profissional, quanto que você vai gastar, o orçamento que você precisa ter ali na mão para poder ir atrás disso. É muito interessante quem quer realizar seu sonho precisa realmente começar. É verdade, se planejar e dar o start, né? Exatamente. É verdade. Olha só, quero agradecer. O programa já está terminando. Nossa, passou rapidinho. Passou. Falei pro Denis, vai passar rapidinho o passou programa mesmo. hoje. Programa de estreia, cenário novo, olha só. Esse daqui, eu vou falar do meu patrocinador aqui, ele fez o painel aqui pra gente, tá? Vou publicar lá sobre ele, a Service Digital. Eles fazem impressão, né, em tecido.
E nosso cenário virtual, que vocês puderam acompanhar aí, entre um intervalo e outro, que vai trazer muitas novidades também no cenário Não interativo perca, hein, ali, pessoal. o virtual. Bom, quarta-feira tem programa Olhar Feminino às 10 horas da manhã. Vou trazer o Renan Germano e a Flávia Ferreira, ela e ele, que são 2 sócios aí, amigos, empreendedores, proprietários do espaço Realize Buffet e Eventos. Então, você não pode perder aí muitas novidades aí do mundo de eventos. A pandemia está acabando, né? Então, o pessoal, se Deus quiser, vai acabar logo, né? Para tudo voltar ao normal. Já está terminando aí a pandemia, então todo mundo está voltando ao normal, né? Bom. Mas sempre tomando as devidas precauções aí com a saúde, né? Porque é muito importante. Quero agradecer aí a todos que acompanharam no Instagram, no Twitch TV, no YouTube e também no Facebook, tá? E quarta-feira à noite tem programa Tempo Real com o Denis Moraes, que vai receber aí um convidado aí que trabalha com umas delícias, sabe? É o Romário, então você não pode perder aí às 20 horas, quarta-feira, o programa Tempo Real também. A gente vai ficando por aqui, muito obrigada, Roseninha. Obrigada, Mari, eu agradeço pelo convite. Estou à disposição, se alguém tiver alguma dúvida, pode enviar aí nos comentários, a Mari encaminha pra gente. A gente vai ter o maior prazer em atender vocês, sem compromisso algum, tá? E não deixe para amanhã o que você pode começar agora. Com certeza. Então, prepare o seu sonho aí, se planeje e bora para Portugal. Vai para a Terra de Cabral. É verdade, para a Terra de Cabral. O programa Olhar Feminino vai ficando por aqui. Uma ótima semana aí para todos e até quarta-feira, hein? Tchau, tchau.